Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando as nossas meditações dominicais com a liturgia e também com a imitação de Cristo. O evangelho que nos acompanha nesse dia é João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. E a referência da imitação de Cristo é o livro 1, capítulos 3, 7, 11, 18 e 23. Reconhecer a voz que dá vida. A Páscoa nos conduz agora à imagem do pastor. Jesus não se apresenta como chefe distante, mas como aquele que reconhece suas ovelhas e é reconhecido por elas. A vida nova que brota da ressurreição não é um acontecimento abstrato. Ela tem uma voz, tem uma direção e tem alguém que cuida. É o pastor. Ele entra pela porta, chama pelo nome e conduz para fora. É uma relação pessoal. Reconhecer o pastor pela voz indica que essas ovelhas passaram muito tempo com esse pastor. É aquilo que, na imagem que o Papa Francisco usava, o pastor que tem cheiro de ovelhas. Ou seja, as ovelhas conhecem esse pastor, estão com ele há muito tempo e elas transmitem a ele esse cheiro e sentem nele uma segurança. À luz da imitação de Cristo, compreendemos que a vida espiritual amadurece quando aprendemos a distinguir a voz que vem de Deus das vozes que nos confundem, das vozes que vêm de outros lugares. Há uma diferença, mesmo que sutil, entre a voz de Deus e a voz do mundo. No livro 1, capítulo 3, lemos: a verdade fala interiormente ao coração simples. Reconhecer o pastor começa no silêncio interior. Fazer silêncio para ouvir, para escutar esse chamado e essa palavra. Há também ladrões e assaltantes que dizem Senhor. Nem toda voz que promete liberdade conduz à vida nova. Há muitos que querem se transfigurar, se transpassar por pastores, mas na realidade não querem conduzir as ovelhas no caminho da vida. Alguns seduzem, prometem plenitude, mas deixam um vazio. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 7, adverte que o amor próprio desordenado obscurece o discernimento. Quando nós estamos tão preocupados com nós mesmos, com as nossas realidades íntimas, quando nós estamos dispersos nesse nosso mundo, nesse nosso pequeno mundo, então ali nós corremos o risco de perder o sentido daquilo que está à nossa volta. Quando o coração está excessivamente centrado em si mesmo, perde a capacidade de escutar com clareza. A Páscoa nos educa para um discernimento mais fino. Qual voz estamos seguindo? Qual voz estamos escutando? Os discípulos, mesmo depois da ressurreição, ainda passaram por esse momento. Quando correram ao túmulo, ou quando voltavam para Emaús, que são os evangelhos dos domingos anteriores, eles ainda não tinham escutado essa voz do pastor claramente. Aquela palavra que foi dada pelo ressuscitado ainda não tinha sido acolhida com clareza. Jesus afirma algo decisivo: eu sou a porta. Ele não apenas indica o caminho, ele é o acesso à vida. Ou nós entramos por essa porta, ou não conseguimos chegar à promessa que nos é feita. Entrar por essa porta significa confiar, deixar-se conduzir, aceitar que não somos o centro do rebanho, somos ovelhas. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 18, ensina: não siga tuas próprias vontades, mas a vontade de Deus. Essa palavra se torna difícil no nosso tempo quando nós queremos unicamente caminhar e fazer aquilo que é a nossa vontade, como se a nossa vontade fosse a determinante de todas as coisas. E aqui é um grande conflito. Daí o insucesso, o fracasso, os sofrimentos que experimentamos muitas vezes. Não porque as realidades à nossa volta estão complicadas ou não colaboram, mas simplesmente porque estamos obstinados a seguir a nossa vontade. A ovelha que se desgarra, está obstinada a seguir as suas próprias vontades, se perde no caminho. E Jesus nos oferece justamente o contrário disso, um sentido, uma direção para a nossa vida. Por fim, Jesus declara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não se trata apenas de sobreviver, mas de viver plenamente. Algumas pessoas apenas sobrevivem à vida, vivendo angustiadas, buscando prazeres, buscando alegrias em tantas coisas, e não as encontram. Jesus promete um sentido para a nossa vida, não a ausência de sofrimentos, mas um sentido para esses sofrimentos. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 23, recorda: segue-me, eu sou o caminho. A abundância prometida não é acumulação exterior de riquezas, mas plenitude interior que nasce da comunhão com o pastor. O quarto domingo da Páscoa nos convida a escutar novamente. Em meio às muitas vozes do mundo, somos chamados a reconhecer
aquela voz que conduz à vida verdadeira, aquela voz do bom pastor. Quem se deixa guiar pelo pastor encontra segurança, direção, sentido, encontra a vida. A ressurreição continua a ecoar na história como voz que chama pelo nome. Quando Cristo abre esta porta, ele olha e chama a cada um de nós pelo nome. Ele olha nos nossos olhos e nos faz esse convite. Quem responde descobre que a vida sob a condução de Deus não é perda, mas é abundância, é segurança, é garantia de sentido e de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.